Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, ainda respondendo o e-mail do nosso querido irmão Hernani Afonso, lá da nossa querida Franca, e queria dizer a vocês que nós vamos ter que estender um pouquinho esse assunto, porque quando se fala de reencarnação, geralmente as religiões já se manifestam dizendo que não existe, é criação do espiritismo e que não está na Bíblia, e é só o que nós encontramos. Desde o Gênesis ao Apocalipse são passagens que ratificam os fenômenos mediúnicos, os fenômenos espíritas de efeito físicos, de efeito intelectual. Basta que nós possamos entender que Paulo, que era fariseu da tribo de Benjamim, um homem que com o conhecimento que ele tinha, candidato já ao sinédrio pela sua cultura, não ia colocar algo que não tivesse coerência com os seus conhecimentos, com os seus princípios. E isso aí está visto do Gênesis ao Apocalipse. Basta que observem vocês que se Moisés, que era um grande médio, que estava pastoreando lá o seu rebanho, e de repente aparece uma pirogenia, piros do grego, genia, ou gonos, origem, uma origem espontânea de fogo numa sarça que se ardia, mas não se consumia, está lá no livro do Êxodo, e graças àquele fenômeno de efeito físico, aquela pirogenia, foi que Moisés começou a se dedicar a ir ao Egito para libertar o povo hebreu. Será que nós teríamos essa atitude? A gente não... É louvável a atitude de Moisés de abraçar algo que ele não conhecia, mas que foi chamado pelo efeito físico. Os 10 mandamentos foram escritos na pedra com fogo, pirogenia, uma nuvem de fogo seguia o povo hebreu. Então está cheio de efeitos físicos. A burra ou a mula de Balaão, que é um fenômeno de pneumatofonia, pneumo, alma, fonossom, um som que vem da alma, não é um burro que fala, você não pode pensar que um jumento fala, como cobra, serpente fala. Daí a importância que a gente entenda a Bíblia como uma obra, como bem nos orienta Kardec no livro A Gênese, que precisa ser estudada buscando o seu sentido espiritual, nunca o seu sentido literal. Porque o próprio Gênesis já começa com a história da serpente que falava e que andava e que tinha 4 patas. Vejam que a gente tem que... Isso é uma negação completa da ciência e de tudo que se conhece. Serpente não fala, nem muito menos tem 4 patas. Se tiver 4 patas, é cachorro, gato, coelho, qualquer outra coisa, menos serpente. A gente tem que ser coerente. E eu independente de ser espírita, de ser uma pessoa que gosta da Bíblia, eu sou um cientista. E como cientista, nos meus trabalhos de pesquisa, a gente tem que ter. A primeira coisa que a ciência tem que ser é coerente. E enquanto muita gente acha que ciência e religião não se entende, mas ciência e espiritismo caminham lado a lado. E esse é um conceito que a gente tem que trabalhar em cima dele. Portanto, não era burra a mula que falava. É um fenômeno que está explicado em que uma voz aparece, se ouve a voz, mas não se sabe de onde vem. Logicamente, era o espírito que animava, como diz, que a mula viu. Então, você vê Tobias, você vê Abraão em pleno meio-dia, sentado, quando chegam 3 homens, que ele achava que eram homens, mas eram espíritos materializados, um efeito físico, e que conversa com Abraão, ele lhe oferece comida, fala com ele, senta com eles, e Abraão não sabia que eram 3 anjos, 3 espíritos materializados. E a Bíblia está cheia. Isso só estou falando de Velho Testamento. Então, é um livro que ninguém pode dizer que não entende o seu conteúdo, porque a maioria das pessoas querem entender a Bíblia no primeiro nível, querem ter a Bíblia como um livro de história. E Maimônides, que era um dos grandes estudiosos do século XII, judeu, ele trabalhou numa obra impressionante, excelente obra, que chama-se Guia dos Perplexos, que é uma obra em 3 volumes, em 2 volumes, que ele escreve sobre a Bíblia. E ele diz que quem lê a Bíblia literalmente e quer entendê-la literalmente está prestando um grande desserviço aos textos sagrados. Portanto, vamos acabar com essa mania de ler e dizer, está ali sem entender a história, sem entender o versículo que tem por trás dela,
porque aí você realmente, segundo os rabinos, quem lê a Bíblia literalmente pode até, com essa atitude, negar a existência do próprio Deus. Que a Bíblia não é um livro de história, nem um romance. É um livro de pesquisa, é um livro de fontes, que cada versículo, cada mensagem daquela, cada letra, tem uma mensagem divina por trás dela. Portanto, com relação ainda ao fenômeno da reencarnação, eu tenho que dizer para você, meu caro Hernando, que eu estou falando até agora, eu só falei de passagens de fenômeno da primeira revelação, mas no Novo Testamento nós estamos cheios. O próprio Jesus, Malaquias, no final do capítulo do livro dele, ele já diz: eis que eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Portanto, Malaquias já predizia, já profetizava a vinda de Elias. E Jesus vem e diz assim: que foste ver no deserto um canil balançado pelo vento, um profeta? Na verdade, eu vos digo que foste ver um profeta, porque dentre os filhos de mulher ninguém foi maior do que João, mas se você quer saber, é ele o Elias que devia voltar. Então Jesus fala que João Batista não podia ser Elias que voltou lá do tempo dos reis, não, mas é o espírito de Elias que agora animava o corpo de João Batista. Eu não conheço passagem mais clara do que essa no Evangelho com relação à reencarnação. Mas tem outra, tem um cego de nascença, que perguntaram a Jesus, está lá em João 9, quem foi que pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Olha, acreditava-se que se foi ele que pecou, ele só pode ter pecado na outra, porque ele não podia nascer cego antes de ter um erro para nascer cego. Mateus 17, depois da transfiguração, os discípulos perguntam: Senhor, mas não disse que Elias tinha que vir? Jesus disse: sim, Elias já veio, em verdade eu vos digo, fizeram com ele tudo o que queriam. E Jesus lá em Cesareia de Filipe pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E eles dizem: não disse que é Jeremias, Elias, João Batista ou algum dos profetas. Se Jesus poderia ser algum deles, tinha que ser reencarnado. Agora, é bom deixar bem enfatizado que Jesus nunca negou nada disso. E ele, como mestre, ele não poderia ter deixado passar essas coisas sem dizer: olha, gente, reencarnação não existe. O guigu neshamod, como se diz em hebraico, é uma coisa que não existe, mas Jesus nunca negou. Agora, muita gente diz assim: Jesus nunca ensinou reencarnação. Claro, a missão dele aqui não era ensinar a reencarnação mesmo, porque a reencarnação não é para ser ensinada. É uma misericórdia divina que é para ser vivida. É uma beneplácito, é uma dádiva de Deus para que nós possamos ressarcir, renovar e saldar os nossos débitos. Portanto, quem não acreditar está perdendo o tempo, que acreditando ou não acreditando, você que está vivendo vai reencarnar a si mesmo. Que Jesus fique com todos vocês, um grande abraço, muita paz e até o próximo programa.